Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Tô meio perdido aqui tentando colocar tudo para funcionar. No final das contas, faltou o microfone. Eu queria agradecer a todo mundo que já está chegando aqui. A Marisa Nogueira tá com uma opinião aqui. Léo, você tem fé? Eu não acredito que eles vão deixar o nosso ex-presidente Lula falar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pessoal, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Estou tentando aqui acabar de colocar as coisas no lugar. Pode ser que a coisa... beleza, consegui colocar mais ou menos aqui para poder ler os comentários também do canal Leonardo Estopa. Os comentários do canal do Estopa já estão aqui no jeito. É só o computador dar o ar de sua graça de colocar. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão simultânea em 2 YouTubes e 3 Facebook, por isso o computador está meio que abrindo o bico, mas eu vou colocar isso no jeito assim que o estúdio definitivo ficar pronto. Então quem puder ir compartilhando aí para a gente aumentar o alcance, muito obrigado. Wellington, não consigo dormir sem te assistir, muito obrigado Wellington. Werner PR, aqui no meu estado o Moro é muito querido. O que eu faço? O Werner PR, aqui no meu estado, o Moro é muito querido. O que eu faço? Olha, Werner, isso acontece, isso é uma realidade que não está... Assim, a gente tem que ter consciência do tamanho do dano para evitar que as pessoas subestimem o tamanho do dano. Não é pouca gente que gosta do Sérgio Moro, não. É muita gente, isso no Brasil inteiro. O Sérgio Moro é mais popular do que o Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia. Hoje, depois dessa queda de popularidade do Bolsonaro, já está claro aí que o Sérgio Moro ajuda o Bolsonaro a segurar a popularidade. Então ele é muito importante no governo Bolsonaro. O Sérgio Moro já está fazendo a campanha dele para presidente, para vocês terem uma ideia. Porque esse argumento de lutar contra a corrupção, gente, é um argumento muito bom. É uma estratégia muito legal para ganhar popularidade. O detalhe é que, em nome de lutar contra a corrupção, ele destruiu a economia e as pessoas não perceberam isso. É como se uma pessoa prometesse acabar com o problema dos vizinhos roubando frutas na sua árvore. Você fala, olha, eu tenho uma cerca, tem vizinho que está pulando essa cerca e está roubando fruta. Ou melhor, a minha árvore está com alguns frutos indo para fora da minha cerca e tem gente roubando fruto da minha árvore. Eu quero que você resolva esse problema para mim. Aí você encontra um Sérgio Moro que vai resolver o problema para você. Como é que ele vai fazer para resolver o problema? Ele vai cortar a árvore. É isso que aconteceu no Brasil. Mas o detalhe é que, em termos de população, a população brasileira aprovou a destruição da indústria nacional, a destruição de tudo, que é mais ou menos assim, é preferível ver tudo destruído do que imaginar que funciona com corrupção. Essa extrema ignorância que o nosso povo acabou entrando, ela é, sem sombra de dúvidas, uma ignorância muito maléfica sob o aspecto econômico, social, mas essa ignorância dá popularidade para o Sérgio Moro. Ô Jennifer, ajuda para mim, abre aquela janela ali, que senão ela vai ficar... Daqui a pouco começa a esquentar aqui, eu tenho que ligar o ar-condicionado barulhento. Pessoal, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, eu gostaria de agradecer muito o carinho de vocês e gostaria de pedir para vocês para compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Olha o que fala o José Benedito da Silva. Léo, tem canais de direita enlouquecidos pelo fato do Lula poder falar. Qual que é o desespero do Lula poder falar? Eles querem o Lula calado porque o Lula... Eu tenho falado uma coisa a respeito dessa questão do porquê tanta perseguição contra o ex-presidente Lula. Quando a gente pensa, gente, por que o Lula é tão perseguido? A gente precisa tentar entender o motivo de tanta perseguição contra o ex-presidente Lula, que é mais ou menos assim, o cara já não está preso, por que o cara não pode falar? A pergunta que a gente se faz nesse momento é essa, peraí, o cara já está preso, qual que é o problema do cara dar uma entrevista? O problema é que o Lula, gente, ele tem uma audiência a nível nacional. Ele é ouvido por todo brasileiro. A gente precisa admitir que, olha, o Lula
ele pode não ser amado por todo brasileiro, mas ele é ouvido por todo brasileiro. E é isso que a população do golpe tem medo, porque grande parte dessa farsa pode ruir se o Lula tiver essa oportunidade aí de dar uma entrevista e o povo assistir o que o Lula tem para falar. Qual que é o detalhe? É muito simples entender por que tanto eles ficam lutando para não deixarem o Lula dar uma entrevista. Imaginem vocês que imaginem eu, Leonardo Stoppa, eu faço vídeos, eu estou aqui denunciando o golpe, eu estou fazendo esse trabalho há muito tempo. Aí o número de pessoas que estão assistindo meu vídeo é um número de pessoas bem reduzido, perto do tamanho do Brasil, obviamente. Além de ser um número muito reduzido perto do tamanho do Brasil, a gente precisa admitir que tem um outro detalhe, né? Além de ser um número reduzido perto do tamanho do Brasil, a gente tem uma situação também que é a situação da credibilidade. Muita gente ouve o que eu estou falando e fala, é teoria da conspiração. Quando o Lula fala, tem pessoas que detestam o que o Lula fala exatamente porque sabem que o que o Lula está falando é a verdade. Mas essas pessoas, ainda que odeiem o Lula, ouvem o Lula. Quando o pobre de direita brasileiro perceber que ele foi enganado, quando o pobre de direita brasileiro perceber que tudo foi uma armação para destruir a indústria nacional, para destruir a nossa soberania, esse pobre de direita pode se revoltar contra o sistema. Então, qual que é a função da entrevista com o Lula? Alertar a população. E eles conseguiram uma coisa muito confortável, Zé Benedito, que é exatamente a população fechar os olhos para qualquer informação. Nós temos uma situação hoje que o fanatismo tomou de uma forma tão grande a sociedade brasileira que eu costumo dizer que se uma pessoa de direita estiver atravessando a rua, vier um caminhão desgovernado e uma pessoa de esquerda com a camisa de comunismo gritar, olha, o caminhão vem ali, o cara de direita ele continua atravessando e é atropelado só para não ter que escutar a opinião de alguém de esquerda. Deixa eu agradecer aqui. Elétrica Uscas Geradores. Moro, aquele que fechou uma negociata de 2,5 bilhões para MPF pela Lava Jato, né? Ou seja, é tudo grana. Tudo grana. É só a grana. Ele deixa a hashtag Fala Lula, a voz do povão. Elétrica Uscas Geradores, companheiro de profissão, também sou eletricista. Prazer te ter aqui. Deixa eu colocar aqui o comentário para aparecer, porque eu coloquei para eu... Gente, eu estou ainda, né, no estúdio provisório. E aqui no estúdio provisório eu não tenho tratamento acústico. Eu estou reduzido a um computador, então se de vez em quando a imagem travar, eu peço desculpas para vocês. E às vezes eu não percebo que eu desliguei o som e não liguei, porque tá assim, eu estou sem o monitor, que é muito importante. O monitor frontal para fazer um trabalho desse tipo que eu estou fazendo aqui agora. Jet Logan fala, vai ver seu filho lá, Stoppa. É filha, é a Luísa Jet Logan. Perguntei para Jennifer, Jennifer, vai deixar a Luísa chorando? Porque ela tá logo aqui do lado e a Jennifer tá lá colocando roupa para lavar na máquina. Então assim, como é que fala? É o home studio, né? O estúdio dentro de casa. Então é isso aí. Deixa eu trazer aqui agora a complementação que foi trazida aqui por José Benedito da Silva. Muito obrigado mais uma vez. Elétrica Uscas, lembrando aqui de que a Operação Lava Jato nunca foi uma luta contra a corrupção, mas uma luta pela corrupção. O que eles queriam era a corrupção para eles. E agora trazendo aqui José Benedito da Silva. Léo, o Lula dentro de uma cela vai mais longe que toda a grana que o Bozo tem ao seu dispor. O problema é que esse dinheiro à disposição do Moro, ele consegue manter o Lula preso. Esse é que é o grande problema, tá, gente? Obviamente o Lula tem mais popularidade. Hoje, agora depois da experiência neoliberal da Argentina ter fracassado, os liberais brasileiros já começam a refletir. Então não é só a questão política ideológica e o fanatismo. Agora, até mesmo as empresas brasileiras, os empresários brasileiros já começam a refletir. A gente tem casos isolados,
como o caso do dono da Havan, o problema dele é de questão moral. Ele é um cara que deve impostos, ele foi condenado e tentou eleger um presidente para conseguir negociar, e ele conseguiu negociar para pagar os impostos em 100 anos, o que significa que ele não vai pagar os impostos que ele deve em vida. Então, o negócio de empresários como o dono da Havan é dar o tombo na sociedade brasileira. Então, é um caso à parte. Agora, empresários que estão preocupados em um ambiente propício à geração de empregos, geração de negócios, gerações de renda, esses empresários já começam a refletir que, olha, esse liberalismo na Argentina deu errado e é o mesmo modelo que está sendo implementado no Brasil, o que significa que ele pode dar errado aqui também. Então, muito obrigado, José Benedito. Agora eu trago aqui, muito obrigado mais uma vez, Elétrica Uscas. E deixa eu trazer aqui Silvânio Silva. Léo, o dono da Havan falando que não acreditei na esquerda no programa do Ratinho. Léo, dono da Havan falando que eu não entendi certinho, Silvânio, o que ele disse, mas você vê que existe, né? Só o fato do dono da Havan estar no Ratinho, a gente percebe que existe um esquema dessas elites, que são as elites que controlam as emissoras de televisão, e são essas elites que controlam essas emissoras de televisão que foram chamadas de comunistas pelo novo ministro da Educação do Bolsonaro. Isso é muito simbólico, gente, porque no momento que o novo ministro da Educação, do governo Bolsonaro, chama determinadas pessoas de comunistas, o que esse governo está fazendo é mandando uma mensagem para os empresários brasileiros de que eles não são prioridade. As elites brasileiras não são prioridade e sempre vai existir uma elite. A pergunta básica que essas elites precisam se fazer é: quem vai ser a elite? Então o governo Bolsonaro tomou o poder para colocar no Brasil as elites de fora, ou seja, as elites brasileiras agora estão na reta do governo Bolsonaro. Isso é bom, porque isso significa que quando essas elites percebem que estão na reta do governo Bolsonaro, elas são obrigadas a fazer um pacto com a população. José Benedito da Silva, Léo, a voz do Lula dentro de uma cela vai mais longe que a voz do Bozo com toda a grana e mídia ao seu dispor. Então é aquela questão de que a gente concorda, né? O alcance do Lula é muito grande, apesar que a gente tem que concordar que o poder institucional que deu esse golpe no Brasil, ele também é muito grande, né? O golpe é muito grande. Pessoal, deixa eu agradecer a vocês, os compartilhamentos. Eu estou vendo aqui que o Facebook está crescendo o alcance, o YouTube também está crescendo o alcance. Deixa eu agradecer a vocês pelo carinho, pedir vocês, quem puder, né, por favor, compartilha aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu trazer para vocês a notícia Fala Lula, que está na capa aqui do Brasil 247, da revista Brasil 247, canal de notícias na internet. Em artigo, Emir Sader destaca a importância da voz do ex-presidente Lula, que obteve liberação do STF para conceder entrevistas. Fala Lula, diz o que você está sentindo, do que estão desfazendo do Brasil, que tudo que você cuidou com tanto amor. Fala, diz por que eles fazem isso, contra quem, a favor de quem. Olha que perfeito, o Emir Sader, ele chama a atenção de que o Lula deve abrir o jogo. O Lula deve falar para a população. E olha que legal, gente, o Lula, ele tem esse poder de chegar à população. Deixa eu agradecer aqui os compartilhamentos, pedir às pessoas que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Então, pessoal, continuando, uma coisa muito interessante é que o Lula tem esse poder de alcance. A população que gosta do Lula, obviamente, vai ouvir o que o Lula tem a dizer. Já a população que não gosta do Lula vai ouvir para criticar. Mas a mensagem vai chegar. Caso sejam pessoas estúpidas como Tony Conceição, imbecis como Tony Conceição, eles podem ouvir que eles são as verdadeiras presas nesse sistema que está tomando o Brasil, né? Então, ou seja, quando o cara é um bolsominion imbecil como Tony Conceição, ele pode até ouvir e concluir que ele é o alvo desse sistema que está tomando o Brasil.
Mas ele vai ficar fazendo pirracinha, afinal de contas, ele quer brincar de Lula tá preso, babaca, e a Shirley faz uma sátira. Cristo está crucificado, babaca, que é bem semelhante, né? O negócio é comemorar porque veio uma decisão, né, de seres humanos que se dizem superiores, e a partir dessa decisão uma pessoa foi condenada, crucificada, foi presa ou foi fuzilada, enfim. O negócio é que sempre existirão imbecis para comemorarem a glória das elites. Só que o que me deixa mais tranquilo é que dessa vez as elites não estão ganhando. As elites brasileiras que fizeram o Lula ser preso, elas estão na mira desse sistema. Ou seja, o golpe que parecia que era um golpe que ia entregar o Brasil para os ruralistas brasileiros e para as elites brasileiras, ele na verdade vai também devorar os ruralistas brasileiros e as elites brasileiras. Deixa eu trazer aqui um comentário que chega aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Silvânio Silva. Léo, o dono da van está no programa do Ratinho em defesa da nova Previdência e falando que não acredite na esquerda, que quebrou o país. Política é isso, né, gente? Olha, todas as emissoras de televisão, e é uma coisa muito básica. Vamos pensar o seguinte: qual é a pertinência de nós, simples mortais, imaginarmos que nós somos representados pelo mesmo modelo de governo que vai representar o Ratinho e o dono da van? Né? Vamos cair na real. Obviamente, o modelo de governo que representa os interesses do Ratinho e do dono da van não é o mesmo modelo de governo que representa o interesse dos trabalhadores, né? O mesmo modelo de previdência. Essa luta pela reforma da Previdência é uma luta de grandes empresários para não pagarem as contas da Previdência, não terem a responsabilidade de pagar a Previdência, e uma luta também dos bancos para serem os novos donos das previdências privadas. Então, a pergunta básica que a gente se faz nesse momento é o seguinte: olha, tudo bem, a classe média ela parte para uma previdência privada, isso é normal, da classe média em diante, previdência privada. A classe alta não precisa de previdência porque eles são, obviamente, acionistas de grandes empresas, eles vão morrer ricos. Então, previdência é uma coisa para a classe média para baixo. E a pergunta básica é: e a classe trabalhadora? O que sobra para a classe trabalhadora? Porque o dono da van, ele não precisa da previdência. O dono da van, nem o Ratinho, nunca vão precisar da previdência. Gente, qual que é a pertinência do Brasil acreditar no que diz uma pessoa que nunca vai precisar da previdência que ele está propondo, né? Olha, o dono da van e o Ratinho estão fazendo defesa. Obviamente, todos esses, né, grandes empresários que não querem mais pagar a Previdência, eles estão lutando pelo fim da Previdência, né? Eles querem a reforma da Previdência. Mas qual que é a pertinência de você, um brasileiro que precisa da Previdência, acreditar nas promessas de um grupo que nunca vai precisar da Previdência? É isso que eu tento entender quando eu vejo estúpidos eleitores do Bolsonaro, basicamente, primeiro, estúpidos, e segundo, eleitor do Bolsonaro, que tem que ser estúpido para poder acreditar que você deve defender a reforma da Previdência, sendo trabalhador. Isso é estúpido. E normalmente quem faz isso é o eleitor do Bolsonaro. Não que todo eleitor do Bolsonaro seja estúpido, que muitos estão percebendo que essa Previdência não faz sentido, mas todo brasileiro que defende a reforma da Previdência foi eleitor do Bolsonaro ou do Aécio um dia. E a pergunta básica que a gente faz é: será que vale a pena você defender uma coisa contra você, tão somente porque se você não defender alguém vai te chamar de petista? Porque é isso que está acontecendo. É uma psicologia infantil do tipo: olha, você é a favor da reforma da Previdência? Não, de jeito nenhum, então você é petista. É assim que eles estão conseguindo, obviamente, assim que eles estão conseguindo fazer tudo isso que está rolando. Deixa eu trazer para vocês aqui
que o Léo acabou fazendo um artigo muito legal, que era o assunto do Léo ao Quadrado, acho que Léo ao Quadrado de ontem. Os generais precisam de Lula para evitar a recolonização do Brasil. Tá no Brasil 247. Há 3 anos do bicentenário da independência, o Brasil nunca teve sua soberania tão ameaçada quanto agora. E só é possível compreender o Brasil de hoje quando se estende a visão também para o quadro global. Nesta semana, John Bolton, assessor especial de Donald Trump, afirmou que a doutrina Monroe, que está preconizada a América para os americanos, está mais viva do que nunca, o que significa que, na visão de Washington, todo o continente da Terra, do Fogo ao Alasca, pertence aos Estados Unidos. Olha, a visão que os Estados Unidos têm para o Brasil é de que nós somos deles. Mas não significa que nós seríamos um dia cidadãos americanos. É isso que o eleitor do Bolsonaro precisa entender. A visão que os Estados Unidos têm para o Brasil é de um Brasil servindo aos Estados Unidos, é de um Brasil serviçal dos Estados Unidos. E está cada vez mais difícil evitar que isso aconteça. Isso porque o Sérgio Moro já fez muito pelos Estados Unidos, a Operação Lava Jato já conseguiu destruir a nossa indústria, e a galera conseguiu colocar o Brasil extremamente imbecilizado nesse sentido. E a visão que o Léo tem, que é uma visão que a gente compartilha, é que somente a liberdade do Lula, para o Lula explicar para o povo o que está acontecendo, para tentar trazer de volta essa soberania nacional, somente a liberdade do Lula poderia resolver esse problema. E nós estamos numa situação que agora, como começa a ter um conflito, né, no poder, parte do poder já está desesperada tentando reconquistar o Brasil para os brasileiros, não para os brasileiros, mas tirar o Brasil das mãos das elites americanas e de Israel, e a outra parte está aqui firme lutando para manter os interesses dos Estados Unidos, eu já consigo ver que o Lula já começa a correr risco de vida. Por quê, gente? A partir do momento que já começa a ser possível a liberdade do Lula, e a liberdade do Lula começa a ser atrelada à possibilidade dos Estados Unidos perderem o Brasil, hoje os Estados Unidos são donos do Brasil. Então, o que a gente tem nesse momento é um movimento de independência do Brasil em relação aos Estados Unidos. E se o Lula é a chave para essa independência, a gente já pode começar a considerar que o Lula corre sim risco de vida. Isso porque agora até o STF já começa a perceber que a coisa está bem pesada e até o STF já começa a jogar dessa forma. Olha, a gente precisa liberar o Lula porque o Lula precisa falar, porque o Lula precisa unir o povo novamente. E o que os Estados Unidos menos querem nesse momento que eles investiram toda essa grana na destruição do Brasil é que o Lula tenha a oportunidade de falar e que o Brasil deixe de ser essa colônia dos Estados Unidos, que é a realidade fática do Brasil hoje. Elétrica Uscas Geradores. O impressionante é ver os falsos cristãos lembrando Sexta-feira da Paixão e estes mesmos defendem meritocracia, perda de direitos trabalhistas e da previdência social. Acorda, meu povo. Elétrica Uscas Geradores não são cristãos. São pessoas que usam o cristianismo para se esconderem, né, para querer dizer que porque eles são cristãos, eles não são os hipócritas que toda a sociedade sabe que na verdade eles são. Eu contei a história, né, fiz até um vídeo sobre isso. Nem todo eleitor do Bolsonaro é criminoso. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro são pessoas boas que foram enganadas. Mas toda pessoa que não presta, pelo menos 99% das pessoas que não prestam votaram no Bolsonaro. 99% das pessoas que não prestam, normalmente, assim, grande parte, aí já não é 99%, mas a maioria das pessoas que não prestam se escondem atrás de fanáticos de igrejas evangélicas para tentarem esconder o que verdadeiramente são. Então, nós estamos vivendo uma situação bem bizarra, as pessoas estão se escondendo atrás disso. As pessoas usam frequentar uma igreja evangélica exatamente para esconder que são criminosas, que são hipócritas e que não prestam. Nem todos os evangélicos, claro, gente, eu estou falando que nem todo evangélico é ruim, existem evangélicos bons, lógico, nem todo eleitor do Bolsonaro é criminoso.
mas grande parte dos criminosos se escondem em igrejas evangélicas para continuarem cometendo crimes e se esconderem fazendo de conta que não são criminosos, assim como 99% dos criminosos votaram no Bolsonaro. José Uchoa, Léo, Bolsonaro pratica a máxima dos totalitários, acuse-os do que você é, diga que fazem o que você faz. E olha como são os eleitores do Bolsonaro, são massa de manobra. Eles ficaram falando, eles falam que isso está no decágono de Lenin, ficaram repetindo isso constantemente. E o mais engraçado, enquanto os eleitores do Bolsonaro repetiam isso, eles caíam nisso, porque foi exatamente o que os bolsonaros fizeram. Gente, a coisa mais engraçada foi que uma das campanhas do Bolsonaro, e tem um colega de Ponte Nova que eu fiquei impressionado, que é uma pessoa que tem curso superior, né, formada em Direito, uma pessoa que você não acredita que seria tão bobo assim, né, principalmente formada em Direito, porque tem a lei da transparência na administração pública, né? Tem tudo isso, e o cara formado em Direito, ele ficava divulgando na página dele constantemente: Bolsonaro vai abrir a caixa preta do BNDES. Não existe caixa preta do BNDES por causa da questão da transparência. Os atos do poder público são atos transparentes, públicos. Aí esse bobo, eu falo que é formado em Direito exatamente que ele estudou que existe essa transparência, ele ficou divulgando essa bobeira o tempo todo. Aí chega o Bolsonaro no poder. Qual que é um dos primeiros atos do governo Bolsonaro? Tentar criar a possibilidade da caixa preta. Os caras tentaram criar a possibilidade de atos não serem divulgados por serem, de repente, aí, atos secretos e cruciais que não vão ser divulgados. Então, vejam bem, o que acontece nessa realidade? O Bolsonaro, ele faz exatamente aquilo que ele mais criticou. E eu acho que ele consegue se esconder atrás dessas coisas que ele faz exatamente porque ele critica essas coisas. Então o eleitor do Bolsonaro fala: não, parece um sonho, mas parece que o Bolsonaro está fazendo aquilo que ele mais critica. Não, ele jamais faria isso, então ele não está fazendo. Então muito obrigado, pessoal. Eu vi aqui que chegou um superchat aqui da Lucy Norton. Muito obrigado, Lucy Norton, pelo superchat. Sônia Regina Piazza. Você acredite que deixarem por conta do trabalhador pagar a previdência, eles vão dar calote nos depósitos? Você sabe explicar como será isso? Sim, Sônia. Sim. Eu tenho um vídeo muito legal a respeito disso. Eu vou repetir aqui, que eu acho mais legal repetir. Eu poderia colocar para rodar, mas eu vou repetir o assunto aqui sobre essa questão do que aconteceria. Deixa eu só agradecer aqui também. O que aconteceria se a gente deixasse para os trabalhadores? Dagoberto FS. Léo, por favor, você deveria criar vídeos sobre variados temas com conteúdos fundamentados. Sua didática é muito boa. Exemplo, entrevista Alessandro Octaviani, conversa fiada. Boa, dados fundamentados. Legal, muito obrigado, Dagoberto FS, pela ideia, porque, olha, Dagoberto, eu estava começando, no início do meu trabalho, Dagoberto, eu fazia vídeos curtos e eu montei toda uma estrutura para fazer os vídeos curtos. Na hora que eu fui começar esse trabalho de fazer os vídeos curtos, eu tive que mudar de Belo Horizonte, onde estava montado o estúdio, estava montado tudo direitinho. Cheguei aqui em Ponte Nova. Aqui em Ponte Nova eu estou começando a montar de novo, mas não vai demorar tanto tempo. Assim que eu tiver com o estúdio montadinho, tudo no jeito, eu vou voltar a fazer os vídeos curtos, que eu sempre fiz esses vídeos curtos, e eles acabavam criando esse subsídio para as pessoas se fundamentarem para conseguirem aí argumentar sobre política. E deixa eu aproveitar esse momento, pessoal, para pedir vocês para, por favor, se inscreverem nos canais, canal do Estopa, que é o canal onde eu faço as lives, e mais voltado à política, e canal Leonardo Estopa, onde eu quero colocar esses vídeos curtos de diversos assuntos. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, nos dois canais e marque para receber as notificações. Mas é muito importante você marcar para receber todas as notificações. As pessoas que tinham marcado antes, o YouTube simplesmente desmarcou. E agora é importante que você marque para receber as notificações e escolha todas as notificações, porque dessa forma as notificações não vão ser, o YouTube não vai comer as notificações. Deixa eu agradecer aqui Antônio Clares Cabral pelo superchat. Muito obrigado, Antônio Clares Cabral, que manda um superchat 13, um superchat Lula livre.
Muito obrigado pelo carinho, o Superchat é muito importante para a sobrevivência desse trabalho que eu faço, principalmente porque né, gente, tem muita despesa, parece que não, mas são muitas despesas para fazer um trabalho de sobreviver. Jair Oliveira, boa noite, Léo. Fui criticado por apoiar seu canal financeiramente. Então, se for para ver seu canal crescer e poder abrir os olhos do povo brasileiro, aí vai meu apoio. Muito obrigado, Jair Oliveira. Eu sei como funciona, tá, Jair? Tem aqui alguns robozinhos do Bolsonaro, daqueles do tipo, eu sou robô do Bolsonaro. Eles estão aqui desesperadamente criticando as pessoas que fazem doações. Eu acho que eles devem ficar rodando todas as transmissões de esquerda. E agora é um momento muito importante, porque agora é um momento da gente esclarecer o povo de que deu ruim, principalmente agora que deu ruim lá na Argentina. Ficou bem claro que as coisas estão dando errado. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que agora a única coisa que sobrou pro bolsominion é falar mal do Lula. O Lula tá preso babaca. Eles não falam mais. Até pouco tempo atrás, todo bolsominion era economista de Facebook. Todo bolsominion era doutor em economia formado pelo Facebook. Agora os bolsominions não falam mais em economia. Agora os bolsominions não falam mais em política, eles só falam mal do Lula, porque acabou. Já deu para ver que deu errado. Então, gente, já não tem mais defesa para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu errado, eles não conseguem mais defender. E como não dá mais para defender o governo Bolsonaro, a coisa deles é ficar só nessa brincadeirinha de agredir o ex-presidente Lula, falar mal do Lula, e o desespero agora na direita está sendo essa possibilidade do Lula dar entrevista. Isso porque a voz do Lula vai chegar a muita gente. Então, eu tenho certeza que depois dessa entrevista, se o Lula falar realmente o que precisa ser dito, a gente já começa a ver uma virada nos ventos aqui no Brasil. E essa virada agora se torna muito interessante até para ministros do STF, o que significa que é bem difícil evitar que a gente comece a perceber pessoas se desalienando. As pessoas vão se desalienar. O que você acha que nosso grande presidente Lula vai falar, Leonardo? Júlio César Puente pergunta. Olha, Júlio César, então, eu sempre tive uma esperança muito grande que o Lula efetivamente falasse da culpa dos Estados Unidos nisso que está acontecendo. Eu sempre quis que o Lula falasse abertamente, mas a gente sabe que a coisa é muito mais pesada do que simplesmente chegar e falar, é perigoso, né? E é por isso que ele não falou até agora. Só que o que a gente está percebendo é que até ministros do STF já estão falando que o que o Brasil está passando é interferência internacional. Agora já não está ficando mais somente com alguns comunicadores conspiradores, né? Porque até então eu falava isso, as pessoas ficavam rindo da minha cara. Agora a gente vê ministro do STF tá falando. É até engraçado, né, que tem um amigo meu de Ponte Nova que quando eu falava que a finalidade era pré-sal, que a finalidade era o Brasil virar um condado dos Estados Unidos, eu tenho um colega aqui em Ponte Nova que ele é da área de direito, né, o sonho dele é ser juiz federal, ele ria da minha cara, acreditava no Sérgio Moro, deve acreditar até hoje no Sérgio Moro, né? Achava que não, que o Sérgio Moro estava lutando contra a corrupção. Toda essa ilusão que existe na cabeça dos bolsominions existe também na cabeça de pessoas que estudaram, pessoas qualificadas. E agora a gente já começa a perceber que ministros do STF já estão falando a mesma coisa. Eu já percebo também que vão falar que esses ministros do STF são ministros do STF comunistas. Aí sempre vai ser assim. A conversa vai ser sempre assim. Se um político fala, não, é o político que é louco. Se um empresário fala, aquele empresário é louco. Se um comunicador fala, teoria da conspiração. Agora, se um ministro do STF fala, não, é porque o Lula indicou, é porque a Dilma indicou, não, é porque é comunista, é porque tá do eixo comunista. Então, sempre o imbecil vai ter um motivo para não acreditar. Mas o detalhe é o seguinte, ainda que existam imbecis que não acreditem, é importante que o máximo de pessoas entenda o que está acontecendo, né? Entender a origem do problema brasileiro como sendo um problema de ordem internacional
é a chave para a gente sair desse problema. Muito obrigado, Cleonice Rocha, pelo superchat. Muito obrigado ao superchat 13, ao superchat Lula Livre. Eu agradeço de coração, isso é muito importante mesmo para a sobrevivência dos canais. Deixa eu agradecer aqui, Wanda Gonçalves. Léo, amei seu vídeo, faz a arminha que passa. Compartilhei em todos os grupos do WhatsApp, do Zap. Nossa, eu não vi esse vídeo compartilhado por causa das obras aqui, mas tem muita gente que falou que viu esse vídeo compartilhado no WhatsApp. Mas faz a arminha que passa, né? É mais ou menos isso, é pro lado de cá, ó. Faz a arminha que passa. É a única coisa que os ruralistas, os empresários podem fazer nesse momento. Muito obrigado, Wanda Gonçalves, pelo superchat. Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Hoje, né, precisamos destacar que o dia de hoje não é a data exata do evento. É muito importante que fique claro que não é a data exata do evento. A gente teve várias alterações no calendário, para quem não sabe dessa história. O que é o ano que a gente contabiliza hoje, que é o ano, a gente fala, o ano solar, na verdade é um ano que a Terra dá uma volta em torno do Sol. Antes, eles não conseguiam calcular exatamente esse tempo, e os anos eram contados de forma completamente diferente que os anos são contados hoje. Então tinha todo um problema de que o tempo ia passando e a primavera, verão, outono e inverno ia saindo das épocas. Então, enfim, não há a menor possibilidade da gente falar que era uma sexta-feira, que era isso, que era isso, que era isso, e que era exatamente essa data agora. Então, mas, simbolicamente, a gente celebra o evento da elite judaica ter conseguido convencer o povo. Olha bem, o dia de hoje é a celebração de um evento muito simbólico para a humanidade. Jesus Cristo, judeu, entre os judeus, veio para democratizar o acesso a Deus. Eu vou repetir porque isso é muito sensível e eu não estou criticando os judeus, até porque Jesus Cristo era judeu. Mas vejam bem, Jesus Cristo era um judeu entre os judeus. Ele veio para democratizar o acesso a Deus, porque antes Deus era exclusividade das elites. Deus era exclusividade dos doutores da lei. A coisa já começou de uma forma muito estranha, para vocês terem uma ideia. Olha, teve uma promessa para Abraão que suas gerações, né, que a sua descendência seria próspera. E ali já teve uma discriminação, porque ele teve um filho com a mulher e um filho com a escrava. O filho da escrava foi discriminado, mas a promessa de Deus era para descendência de Abraão. Deus não prometeu nenhuma discriminação. Dessa descendência surgiram 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo era a tribo de Judá. Dessa tribo que vieram os judeus. Por que eu estou falando isso? Só para afunilar para vocês como que a coisa foi afunilando, como que a discriminação foi tirando um Deus que fez uma promessa para toda a descendência de Abraão e foi afunilando, afunilando, afunilando. Primeiro, teve a primeira discriminação. Um foi jogado fora, né, que é o Ismael. Aí ficou só o Isaac. O Isaac, ele teve, as descendências dele viraram 12 tribos. Dentre essas 12 tribos, uma era a tribo de Judá, ou seja, 11 tribos foram discriminadas aí. Dessa tribo de Judá surgiram os judeus, e desses judeus, apenas a elite judaica que poderia falar sobre a religião, né, como se fossem os Sérgios Moros da época. E o Jesus Cristo, ele veio exatamente para democratizar o acesso a Deus. Nem é o acesso ao dinheiro, era o acesso a Deus. Então, qual que foi a principal finalidade de Jesus Cristo na Terra? Gente, olha qual a principal finalidade de Jesus Cristo aqui na Terra. Gente, Deus não é só para os doutores da lei. Deus é para todos. Deus é para todos os povos. O povo judeu, ele teve a obrigação, é uma missão, ele é um povo especial porque teve a missão
de levar Deus para os outros povos. E não a exclusividade de Deus. Olha, Deus deu para o povo judeu uma missão de levar Deus para o resto da humanidade. E não deu para o povo judeu uma exclusividade de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus na Terra. E aí Jesus trouxe várias mensagens que hoje são as ideologias que são chamadas aí de comunismo. Essa mensagem de Deus, ela, através de Jesus, ela fez muita raiva na elite judaica, ela pôs a elite judaica muito furiosa. Na época existia um Bolsonaro também. Na época que Jesus nasceu também tinha um Bolsonaro. O Bolsonaro da época era o Herodes e o Trump da época era o imperador de Roma. Por quê? Roma precisava de um judeu que fosse serviçal de Roma para governar os judeus a mando de Roma. Hoje, os Estados Unidos precisam de um brasileiro que seja serviçal dos Estados Unidos para governar o Brasil a mando dos Estados Unidos. Olha como é que a coisa se repete de uma forma muito clara. Então Jesus, ele veio para democratizar a religião, o acesso a Deus, e Jesus veio dizer que Deus é para todos e o caminho para Deus não depende dos doutores da lei. O que aconteceu? Olha, eles fizeram uma panelinha na época, fizeram um processo chamado Operação Lava Jato da época de Cristo. E nesse processo de Operação Lava Jato da época de Cristo, é lógico que teve Palocci, teve delação de Odebrecht, a gente teve Judas, isso tudo aconteceu. Tudo que acontece hoje, acontece historicamente várias vezes. Então, naquela época, a gente teve o Judas para fazer a delação premiada, E o Judas, ele inclusive fez essa delação premiada, recebeu suas moedas de prata, e aí os judeus conseguiram condenar o Cristo. Como é que os judeus fizeram para condenar Cristo naquela época? Eles fizeram a utilização da Rede Globo que existia naquela época. Naquela época não tinha uma Rede Globo que transmitia para todo o povo através de ondas eletromagnéticas como a gente tem hoje. Naquela época o diálogo era feito abertamente nas praças, E os judeus utilizaram-se dessa forma de comunicação que era a Rede Globo da época. Primeira coisa, os doutores da lei tinham a autoridade para falar. Então, os doutores da lei naquela época eram comparáveis ao Sérgio Moro. Os doutores da lei naquela época eram comparáveis aos desembargadores do TRF4, a ponto de mesmo Jesus Cristo não tendo feito nada, eles condenaram Jesus Cristo, e a partir dessa condenação de Jesus Cristo, as pessoas aceitaram a condenação. Para vocês terem uma ideia aqui, o mesmo imbecil que existe hoje, existia 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi condenado, a população aplaudiu. O povo pediu a condenação de Jesus Cristo. E a forma que foi utilizada para condenar Jesus Cristo naquela época foi a mesma forma utilizada pela Operação Lava Jato hoje. Não precisa ter provas, basta propagar uma coisa para que todas as pessoas escutem, acreditem e aplaudam a condenação a partir daquilo. Então hoje nós temos uma situação, hoje nós estamos aqui celebrando um evento muito semelhante a um evento que se repete constantemente na história da humanidade. Quando uma pessoa se levanta contra a hegemonia das elites, ou seja, a elite quer tudo para ela. Quando uma pessoa chega falando que não, elite, divida com os mais pobres, divida com os mais fracos, divida com os menores, o que acontece? Assim que uma pessoa se levanta para representar os mais humildes, essa pessoa é capturada pelas elites. E quando essa pessoa é capturada pelas elites, acontece aquilo que aconteceu na época de Cristo, na época de Sócrates, aconteceu constantemente. Aqueles que eram protegidos por essa pessoa viram as costas para essa pessoa e acabam comemorando a prisão, a morte, a condenação, seja lá o que for. A Creuza Alves pergunta, naquela época tinha conge? Eu não sei se naquela época o Pilatos, ou seja lá qual for, seja lá quem for que decidiu pela morte do Jesus Cristo lá, se ele falava conge na época. Mas o que eu sei é que essa mesma lógica se repete. Aparece um para lutar pelos mais humildes
Ele mata as elites de raiva, as elites acabam prendendo esse um e os mais humildes viram as costas para esse um. É por isso que eu acho muito difícil surgirem mais algozes não, surgirem mais mártires, como o Lula, surgirem mais pessoas a fim de dar a própria cabeça pelos mais pobres. Eu acho praticamente impossível isso acontecer novamente, porque está provado que quem faz isso morre, e morre muito rápido. Clécia Villanova Rodrigues, muito obrigado. Pelo Léo Estopa a ampliar nossa lucidez sempre. Páscoa de amor e união por Lula livre. Muito obrigado, Clécia Villanova Rodrigues, pelo superchat, pelo carinho, né, pela ajuda aqui. E feliz Páscoa a todos vocês, pessoal. Muito obrigado a todos vocês pelas ajudas. Né, eu estou vendo aqui, Mara Ruber, prendem Jesus e solta Barrabás. Hoje nós estamos vivendo... Quando a gente dizia que ninguém acharia absolutamente nada contra Dilma, eles faziam essa comparação, né? Que o povo preferiu o Barrabás quando o povo colocou o Temer no poder. Tá aí um monte de processos contra o Temer. E contra a Dilma só lenga-lenga. Toda vez que você pergunta a alguma pessoa alguma coisa relacionada a Dilma, passadenha. Eles vão falar de passadenha pro resto da vida, mas não conseguem falar de um desvio de 1 centavo que a Dilma tenha feito, né, para o patrimônio pessoal dela. Não conseguem achar um grande esquema como o do Temer. Não precisa ser grande esquema, não. Não conseguem achar absolutamente nada contra a Dilma. E quando eles tiraram a Dilma, eles colocaram o Temer com esse argumento de pedaladas fiscais e corrupção. E tá aí. Tá aí o Brasil que o povo pediu. Mas uma coisa aconteceu depois da morte de Jesus, né? O templo se rachou. O templo se partiu. E o Brasil se partiu. O Brasil está partido, o Brasil está destruído. Não porque o Lula seja um santo comparável a Jesus Cristo, mas todas as vezes que os mais humildes viram as costas àquele que se sacrificou pelos mais humildes, um pouco Jesus sofre por isso. Pode ter certeza. Um pouco da história de Jesus se repete. É impossível repetir a perfeição e a santidade de Jesus Cristo. Isso é impossível. Mas na hora que uma pessoa é presa por ter lutado pelos mais humildes e o povo abandona essa pessoa, eu acho que Jesus lembra da história, lembra daquilo que ele passou. E mais, eu acho que o próprio Deus lembra do que o filho dele passou, e é a hora que Deus repete aquela coisa de rachar o templo. E o Brasil está rachado. Tem muitas pessoas que acreditam na possibilidade do Brasil se reerguer, voltar a ser o que era antes. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acho que a gente pode até conseguir melhorar, mas voltar ao que era antes, nunca mais. Ulisses Tarraf, leiam sobre revergetismo no Império Romano. Fala sobre isso. Ulisses Tarraf, muito obrigado, Ulisses, pelo superchat. Isso que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, é um pouco do curso que eu faço de teologia. Eu faço bacharelado em teologia, tá pausado, eu faço pela FTSA. Eu tinha pausado, eu até contei a história aqui da minha pausa, depois eu tive uma conversa muito agradável com o diretor do curso e eu devo voltar para o curso na próxima oportunidade. Que ele ligou para mim, aí nós conversamos e tal, e eu acho o curso muito legal e quero voltar assim. Joilton Beltrão, muito obrigado, Joilton Beltrão. Agora olha que legal, gente, quando um cara quer comentar bobeira. Deixa eu agradecer o Joilton Beltrão, deixa eu agradecer Clécia Villanova Rodrigues mais uma vez, e deixa eu trazer para vocês o que é uma vontade puramente de sacanear. Olha o que é um cara que só quer zoar, só quer sacanear. Me chega aqui, ressurgindo das cinzas, Roberto Delgado, e olha o que escreve o Roberto Delgado, diga-se de passagem, companheiro nosso aqui há muito tempo. Léo, comparar Lula com o homem Jesus é uma tremenda heresia. Se você colocasse o presidiário criminoso em uma das duas cruzes ao lado de Jesus, seria mais adequado. Roberto Delgado, vamos lembrar que há pouco mais de um mês você se declarou ateu. Você fez críticas a todas as religiões e no dia, né, quem quiser assistir o que é o Roberto Delgado em relação à religião, assista o dia da participação do Aquia Santarém no meu programa, que
vocês vão ver o Delgado descendo a lenha de tudo enquanto é religião, não acredita em nada. E agora me vem o Roberto Delgado falar em heresia. Roberto Delgado, é heresia a sua participação aqui falando de religião. A gente sabe que você não acredita no que você está falando, você está bancando o Bolsonaro aqui. E Roberto Delgado rachou templo nenhum, e nenhum morto ressuscitou. Ah, então tá bom, então tá aí. Então como é que você fala em heresia se você não tem fé? E nenhum morto. Onde estão, morreram de novo, voltaram para as covas. Rachou templo nenhum, e nenhum morto ressuscitou para dar um rolezinho em Jerusalém. Onde eles estão? Morreram de novo, voltaram para as covas. Né? Então tá aqui o Roberto Delgado, sanguinário, anticristo, né? Antideus, cara que não acredita na espiritualidade, direito seu, até porque ser ateu também é uma religião, tá, Roberto Delgado? Você tem total liberdade, mas isso te tira completamente a autoridade para falar sobre heresia. Como é que você vai falar sobre heresia se você não acredita em Deus, né? Então, vamos cair na real. Se você não acredita em Jesus Cristo, você não pode falar tão bem do homem Jesus. Você tem que considerar que Jesus Cristo, se você não acredita nele, então você vai falar que ele é charlatão, porque ele se dizia filho de Deus. Se você não acredita que ele era filho de Deus, então você está chamando ele de charlatão. Você tem que escolher. Ou você coloca Jesus do lado de uma cruz vazia, porque aí você não vai encontrar ninguém para colocar na cruz do meio, ou então você admite a santidade de Jesus, coloca ele na cruz do meio e vai escolher quem que você vai colocar nas cruzes ao lado. Né? Não é assim, bancando o espertalhão aqui e achando que você vai se contradizer imediatamente na sua segunda mensagem, que o treco vai dar certo. Deu ruim, Delgado, deu ruim. Essas coisas aí essas coisas de religião é melhor você não falar não, Delgado. Você é muito sanguinário, você é muito anticristo. Eu acho que depois que o médico cubano foi embora com sua ex-namorada, você ficou tão bravo que você revoltou até com Deus. Aí você não acredita mais no petismo, no islamismo, no cristianismo, no budismo, no judaísmo, em nenhum ismo, e ficou muito bravo, mas não tem nada a ver. É alguma coisa que você não conseguiu oferecer para sua ex-namorada, que o médico cubano conseguiu, e por isso que ele por isso que ele foi embora com ela. Não tem nada a ver com, obviamente, não tem nada a ver com ser de Cristo, né? Provavelmente, agora a gente consegue entender, provavelmente era um médico cubano cristão, aí o cara ficou com raiva de Cristo e com raiva do PT, porque o PT trouxe os médicos cubanos. Mas talvez não ia dar certo de qualquer maneira, Delgado. Se não fosse aquele médico cubano cristão, poderia ser um bolsominion. Não deu certo. Você tem que se analisar e ver o que deu errado entre você e sua ex-namorada, que ela te largou e ficou com o médico cubano cristão. Não é você ficar desesperado tentando perseguir cristão, PT e médico cubano, que não vai trazer ela de volta. Então, agora você vai perseguir todos os petistas, todos os cubanos, você vai perseguir todos os cristãos, porque um cristão médico cubano foi embora com a sua namorada. Não. Olha o que está errado em você, cara. Olha o que está errado em você. Não é no médico cubano, não é no cristão. Deixa eu ver. Voltou aqui o Delgado sanguinário. Mas que anticristo, que antideus, ateu não odeia deuses. Ou em bruxas, ateu não odeia a deuses. Ou em bruxas, ou em duendes. Estou apenas usando a mentalidade de vocês. Tá bom, Delgado. Tá bom. Deixa eu trazer aqui, né, os comentários. Delgado. Nazir Almeida Tavares. Léo, você é genial. Amei sua comparação com a época de Cristo. Muito pertinente, perfeito. Os personagens agem da mesma forma. Muito obrigado. Deixa eu trazer aqui. Delgado. Quem que colocou isso aqui? Olha, agora surgiram duas possibilidades. Uma que, na verdade, o Delgado ficou com raiva porque ele queria ficar com o médico cubano. E o Mozart Fage falou, Delgado, faz a arminha que passa. Delgado vendo o médico cubano levando a ex-namorada dele
com uma mensagem cristã no carro e um símbolo do comunismo no carro. Imagina assim, ó, 2 adesivos. Imagina a cena, pessoal. O médico cubano abrindo a porta do passageiro de uma forma extremamente romântica, a ex-namorada do Delgado entrando, o Delgado vendo isso da porta, morrendo de raiva. Aí entra a ex-namorada do Delgado no carro do médico cubano, o médico cubano vai para o outro lado, para o lado do motorista, e ele vê o carro indo embora, e na hora que o carro, dá para ver a parte de trás do carro, aí ele vê uma frase do tipo, Jesus é maior, e outra frase do tipo, Viva Che Guevara, né? Qualquer coisa que faça menção ao comunismo. Aí, nesse momento, Delgado se tornou o maior odiador do PT, do Che Guevara, de Cuba, de médico cubano, de Jesus Cristo, de absolutamente tudo. Isso porque o carro do médico cubano que levou a ex-namorada do Delgado tinha uma frase cristã e uma frase, né, e uma foto, aquela foto tradicional do Che Guevara. Rosenberg Medeiros, eu respeito muito Roberto Delgado, é um baita de um médico, parabéns Roberto. Rosenberg Medeiros, Rosenberg, todo mundo aqui respeita o Delgado, a gente tem carinho pelo Delgado, a gente brinca muito com ele, e é muito legal saber que tem uma pessoa, né, eu sei que algumas pessoas aqui perdem a paciência com o Delgado, mas é muito legal saber que tem uma pessoa que tem ideologia diferente da nossa e participa, o Delgado participa, eu tenho feito, quem conhece aí o Gotardo, chamem o Gotardo para voltar, o primeiro Delgado da história dessa live foi o Gotardo, quando a live ainda alcançava 100 e poucas pessoas, o Gotardo era que trazia as indagações, do tipo das indagações do Delgado, né? Essas coisas do tipo, mas por que aconteceu isso? Mas e isso? Aí o Gotardo sumiu. Mas entre o Gotardo e o Delgado tiveram várias pessoas que traziam essas indagações, indagações assim, que são exatamente as indagações dos bolsominions, e eu acho muito proveitosa essa participação, porque são essas participações que nos dão a oportunidade de responder aquilo que ajudaria, por exemplo, a você, até mesmo vocês responderem uma pergunta do tipo, mas e o Lula tem carro de ouro, né? Até isso eu vi ontem nos comentários. Então, obrigado Rosenberg Medeiros, né? Então, ninguém que desrespeita o Delgado não, Rosenberg. Deixa eu trazer a participação aqui da Tatiana, que chegou antes aqui no canal do Estopa. Boa noite, Léo. A filha do Lula roubou tanto que está fazendo ovos de Páscoa caseiros para venda. Cadê a Friboi, a Oi, a Ferrari de ouro, a Globo e toda a riqueza do Lulinha? Bozolóide são escória, né? Enquanto a família do Serra está bilionária e ninguém fala absolutamente nada, né? A família do Lula, a filha do Lula faz ovo de Páscoa para vender. Então, o Brasil é a questão de que o templo se rachou, são coisas básicas que eu falo. O Brasil que limpou o botão com a Bíblia, rachou o templo e agora tem que pagar pelo que fez, né? O Brasil massa de manobra que agora tem que pagar pelo que fez. Muito obrigado, Tatiana. Deixa eu voltar aqui para os comentários do canal Leonardo Estopa e trazer aqui. Roberto Delgado fala, quanta bobagem, Léo, isso é indigno de você. Roberto Delgado, larga a mão de ser bobo, Léo, que papo bobo esse de namorada, acompanhando seus seguidores e falando idiotices. Não me parece que as bobagens que você fala são compatíveis com seu enorme currículo. Vocês estão vendo, gente? Olha, vamos fazer uma leitura do Delgado nessa resposta. Olha que legal. Quando eu xingo o Delgado, quando o Delgado traz a mesma questão 30 vezes, eu xingo o Delgado, fico bravo, o Delgado volta de boa, zoa. Esse caso da namorada tá levando o Delgado à loucura. Ou seja, foi isso mesmo. A gente consegue perceber que esse é o problema do Delgado, porque, olha, nada incomodou o Delgado tanto nessa live quanto esse caso da namorada. E teve um cara que trouxe isso, falou, Léo, o problema do Delgado é que a ex-namorada dele ficou com o médico cubano e foi embora. E fechou. O desespero do Delgado tá aí. Agora o Delgado vem constantemente tentando remediar isso, mas é isso mesmo. A namorada do cara desistiu do cara,
começou a namorar um médico cubano, aí o cara pegou raiva de médico cubano, de PT, de socialismo, de tudo. Deixa eu ver o que falou o Delgado aqui por fim. Roberto Delgado, não odeio a Jesus Cristo. Não precisa preposicionar, Roberto Delgado. Preposicionar é uma espécie de... é uma falha boba, sabe? É uma bobeira que os religiosos fazem, achando que vão rebuscar e vão fazer a coisa ficar mais santa. Não precisa. Toda vez que você for falar Jesus Cristo, pode falar sem preposicionar, que fica bonito. É porque criou-se essa coisa de preposicionar Deus, Jesus Cristo. Não precisa não. Não é necessário. Então, não odeio Jesus Cristo. Ao contrário, agradeço por ele ter curado somente de um cego na fonte de Siloé, ao invés da cegueira. Se ele fizesse isso, eu estaria desempregado. Agradeço a ele por isso. Não deu para entender. Ah, tá. Ele curou somente um cego e não a cegueira. Tá vendo, Roberto Delgado? Você acaba de mostrar uma personalidade que eu tenho criticado aqui, né? Que é uma diferença de personalidade que existe da medicina cubana para a medicina brasileira. O médico brasileiro, e me desculpem os médicos que estão escutando isso, que todas as vezes que eu falo de forma geral, não estou falando de todos, mas a gente pode dizer, o médico brasileiro de direita, ele está constantemente torcendo para que as pessoas adoeçam, que as pessoas tenham problemas. Já o médico cubano, ele trabalha de uma forma mais humanitária para que as pessoas não cheguem a adoecer. Né? É mais ou menos assim, você é borracheiro, você vende um serviço para que as pessoas façam uma precaução para evitar que os pneus furem. Né? Em compensação, tem o outro borracheiro que torce para que os pneus furem para ele conseguir dar manutenção. E o Delgado mostra uma postura que é uma postura que eu tenho criticado, né? Essa personalidade que existe no povo brasileiro, infelizmente, querer a desgraça do próximo para prestar um serviço, para ganhar um dinheiro. Mas eu não estou criticando você não, tá, Delgado? Eu estou criticando uma personalidade que é uma personalidade nossa. Né? É normal do cara... O cara é lanterneiro, conserta carro e fala, tomara que carros capotem. Não, mas peraí, se o carro capotar, pessoas podem machucar. Não, mas tomara que capotem, né? Aí você fala, tomara que pessoas fiquem cegas e etc e tal. E já o médico cubano, ele conseguiu conquistar todos que tiveram contato com médicos cubanos, com exceção dos médicos brasileiros, foram conquistados exatamente por essa personalidade dos médicos cubanos de gostarem da saúde, né? Olha, nós estamos aqui para evitar que a doença aconteça, se ela eventualmente acontecer. Mas se a gente puder evitar que a doença aconteça, é melhor. E tá aí uma forma que explica muito bem por que muitos médicos brasileiros são contra o SUS. Porque a política do SUS, ela é uma política de prevenção. E tem muito médico brasileiro, médico de direita, ele não gosta da prevenção, ele gosta da saúde. Então, se o médico oncologista de direita pudesse conseguir aí fazer que as pessoas tivessem câncer, né? As pessoas vão morrer de câncer, não, mas ele vai ganhar o dinheiro dele. Kelly Schmigel, só para lembrar que é possível ser ateu e admirar Jesus como ser humano e figura histórica. Claro que sim, tá, Kelly Schmigel? Olha, não é só cristãos evangélicos, protestantes ou católicos que gostam de Jesus Cristo, os espíritas kardecistas também. Então, enfim, são várias religiões. Tem religiões de matriz africana que incorporaram Jesus Cristo. Ele é super admirado. O que eu quero dizer é que se uma pessoa... se Jesus Cristo se dizia filho de Deus, e uma pessoa chega e fala que ele não era filho de Deus, a pessoa está chamando ele de charlatão. A gente precisa concordar com isso, né? É impossível duvidar da afirmação que o mesmo Jesus faz, que ele é filho de Deus, sem chamá-lo de mentiroso. Roberto Delgado, e você deve parar de falar qual que é, basta falar qual é. Não, Delgado, eu não estou criticando a sua utilização da língua portuguesa, não. Eu estou zoando a necessidade social de preposicionar Deus. Não é que você está errado. Preposicionar está correto
dentro da formalidade da língua e é uma coisa muito utilizada, principalmente quando o assunto é falar de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu tô falando é que não precisa. Isso é um rebuscamento que vem aí das antiguidades da Igreja Católica na língua portuguesa. Amar a Deus sobre todo. Pra que vai preposicionar se fica mais feio, né? Eu amo a Deus. Não precisa, gente. Não precisa, mas não tá errado, Delgado. Fica calmo. Não tô fazendo aqui confrontozinho, professor Pasquale, para saber quem sabe mais a língua portuguesa formal. Não, eu erro constantemente. Porque eu tô falando que fica feio. É muito feio. Vão preposicionar porque é Deus, amar a Deus. Não precisa. E você deve parar de falar qual que é. Basta falar qual é. Beto, Delgado é asno repetidor das estulices propagadas pelo seu presidente. Um fantoche que não consegue articular nenhuma ideia. Panfleteiro abnóxio. Quem fala isso é o Beto. Obrigado, Beto, pela participação. Obrigado, Beto, pelo superchat. Obrigado a todos vocês que estão participando com a gente aqui. Obrigado pelo carinho. Todos que estão participando aqui da live. Eu queria agradecer muito vocês hoje, pessoal, pelos compartilhamentos. Nossa live já voltou a ter um alcance legal. É possível crescer ainda mais o alcance. Eu estou reestruturando tudo para conseguir colocar o estúdio funcionando como antes. Lembrando que eu tive que mudar de Belo Horizonte, então estou começando aqui basicamente da estaca zero. Mas essa semana que vem eu já começo a fazer o estúdio definitivo. Eu ainda estou no estúdio provisório. Hoje não está muito quente, eu não precisei ligar o ar-condicionado. Tá? É possível, então não está aquele barulhão de fundo. Mas assim que eu tiver no estúdio definitivo, a gente vai ter menos travamento. De vez em quando a imagem deve estar travando aí, porque eu estou usando um computador para fazer tudo e preciso de mais de um. Mas quando eu tiver no estúdio já todo montadinho com os dois computadores, volta a ser o que era antes, aquela mesma estrutura, aquela mesma qualidade. Muito obrigado, Sil Lopes. Delgado, vem nesse canal para aprender como o petista pensa. Deve estar apaixonado por uma médica cubana que tem mente aberta. Olha só que bonito, né, Sil Lopes falando, olha, pode ser que o Delgado se apaixone pela irmã do médico cubano que ficou com a ex-namorada dele, e aí ele vai ser concunhado da ex-namorada. Pode ser possível isso, né? Esses casos loucos assim de família. Rosenberg Medeiros, adoro seu programa porque no Brasil farmácia cresceu no ano passado mais que 34% e os hospitais praticamente todos quebraram nos últimos 12 anos. Eu não sei se é uma pergunta, Rosenberg. Adoro seu programa. Por que no Brasil farmácia cresceu no ano passado mais que 34% e os hospitais praticamente todos quebraram nos últimos 12 anos? É uma pergunta interessantíssima aí para a gente fazer uma análise, né? Porque, olha, Rosenberg, os hospitais não quebraram, todos não. Né? Os hospitais eles estão aí, firmes e fortes. O Sistema Único de Saúde, ele tem um problema sério que é atender um povo extremamente corrupto. Eu estou falando não só dos políticos, eu estou falando de um povo corrupto. Outro dia eu estava conversando com o Delgado aqui, Rosenberg, que a tendência nossa é ficar criticando sempre o presidente, o governador, mas num hospital a verba chega. Quando ela chega no hospital, é o diretor do hospital, mas o médico que desvia prótese de silicone, aí tem o cara da faxina que compra o material pelo dobro do preço para pegar o por fora no supermercado. Ou seja, quando alguma coisa é pública no Brasil, existe essa tendência natural da corrupção funcionar. Então o que a gente precisava? Uma lei da ratoeira. Eu acho que foi o meu 10º vídeo. A lei da ratoeira seria perfeita, que seria mais ou menos assim. Em qualquer órgão público, quem denunciar uma fraude, uma corrupção, vai receber aí um benefício. E quem estiver se corrompendo vai preso. Essa lei da ratoeira, eu brinquei com isso, que eu falei, olha, isso resolveria o problema do Brasil. Resolver o problema do Brasil seria criar mecanismos para que as pessoas tivessem medo de cometer crimes. Aí você imagina, olha, o Delgado viu um médico que está desviando próteses de silicone. Né? Que teve aquele caso lá, por isso que eu repito essa questão das próteses de silicone. Aquele cara que fez campanha para tirar Dilma, depois foi preso porque estava no esquema de desvio de próteses de silicone. Imagina que o médico que trabalha com esse cara viu isso acontecendo. Aí esse médico vai juntar provas
e o Delgado, por exemplo, viu isso acontecendo, o Delgado vai e junta provas. E o Delgado apresenta essas provas. Ah, mas apresentou de graça, troco de nada? Então, não. No Brasil não funciona assim, as pessoas são egoístas. Então, o Delgado apresenta essas provas e o Delgado vai ganhar, por exemplo, 50 mil reais porque ele apresentou provas suficientes para colocar o cara na cadeia. Ah, mas nós estamos falando do cara da prótese de silicone, mas pode ser o cara da faxina, responsável pela faxina, que desvia detergente. O cara foi preso também, está lá na cadeia porque desviou patrimônio público e um outro colega foi e denunciou. Uma lei da ratoeira resolveria o problema, mas não adianta a gente achar que o SUS está fazendo errado, se o problema é em toda a sociedade, né? Então a gente tem um pagamento para um hospital público, mas os médicos recebem para trabalhar 6 horas e ficam lá 1 hora. Ou então ficam lá 6 horas atendendo particular e não atende ninguém que chega do público. Aí vai falar, ah não, mas o atendimento público não presta, o problema é do presidente, do governo. Não, o problema é do caráter do povo brasileiro. O paciente chega, o médico não atende, o paciente abaixa a cabeça e aceita. Não chama a polícia, não faz ocorrência nem nada. O médico sabe que o paciente não faz nada, o médico não atende, recebe o plantão público e fica lá atendendo particular. Tatiana, deixa eu agradecer o Delgado, ele fala, e você nem me agradece, você sabe que quando eu apareço, os superchats aumentam consideravelmente, mal agradecido. Que isso, Delgado, eu te agradeço constantemente. E eu fiz até uma declaração da sua importância aqui para a live, como uma pessoa que traz contraditórios, para a gente ter condições de explicar para as pessoas como responder perguntas bobas de eleitores do Bolsonaro. Você é uma pessoa que ajuda muito, mas eu vou agradecer aqui com muito obrigado. Muito obrigado por sua participação, por suas colaborações, por sua ajuda aqui em geral, que você acaba ajudando o canal também, né? Eu estou agora fazendo essa mudança, preciso instalar os equipamentos. Tá aí o Delgado toda hora trazendo um superchat. Outro dia o Delgado trouxe um superchat gordo aqui de 100 reais. Isso ajuda a pagar a luz, pagar a despesa, né? Tatiana tá aqui no canal do Estopa toda hora também ajudando. Tatiana, uma pessoa que constantemente está ajudando e várias outras pessoas que estão aí, obviamente, constantemente ajudando o canal a sobreviver. Então, muito obrigado a todos vocês. Tatiana fala, Léo, é impressão minha ou estou ouvindo latidos? Você tem cães? Amo animais. Tenho uma cachorrinha e 2 gatas. Tatiana, sim. Como eu tô agora, como eu desliguei o ar-condicionado, aí aqui é uma vizinhança, aqui é um bairro bem tranquilo, na cidade do interior. Eu tô distante do centro. Quando eu estava transmitindo da casa da minha mãe, tava aquela bagunça. Minha mãe mora numa rua muito movimentada. Mas onde eu tô agora, eu tô distante do centro, então é um lugar tranquilão. Aí dá para ouvir até o cachorro do vizinho latindo, mas eu não tenho não, deve ser o cachorrinho aqui embaixo. Pode ser que esteja dando para ouvir, porque tá tudo aberto, né, para não precisar desligar o ar-condicionado, que barulhão. Eu deixei absolutamente tudo aberto aqui para ter condições de falar aqui no programa e sem ter que ligar o ar-condicionado. Obrigado pelo carinho, Tatiana, obrigado a todos vocês. Deixa eu agradecer agora, chegou o comentário aqui. Sil Lopes que constantemente participa com a gente aqui também, muito obrigado. Os médicos brasileiros são todos bozo, competição com os cubanos, mas não se enganem, a elite vai para Cuba se curar, médicos cubanos e russos são os melhores. Sil Lopes, é a mesma coisa quando a gente fala dos militares, quando a gente fala das polícias, né? Sim, a gente tem que concordar que tem uma quantidade muito grande de médicos que são bozo, mas eu tenho uma prima, a Glaucia, ela se formou em medicina, ela não é bozo. Então tenho muito orgulho dessa prima minha que é médica, que não é bozo. Eu tenho um primo que está estudando medicina que nunca nem pensou na possibilidade de ser Bolsonaro. Ele até fez um apoio muito grande ao Ciro Gomes. O irmão dele, que toca sertanejo, cismou de ser Bolsonaro. Então tem várias fontes de influência. Meu primo, né, deve até dói isso. Tem várias fontes de influência quando a gente pensa nessa questão de ser ou não ser bozo. Não são todos os médicos que são bozo. Os médicos sentiram uma agressão ao mercado e nessa hora eu chamo a atenção da diferença, né? Enquanto a Ordem dos Médicos mostrou para os médicos que os cubanos estavam diminuindo os ganhos financeiros dos médicos brasileiros, a classe da engenharia ela simplesmente foi abandonada porque o CREA e o CONFEA não fizeram o mesmo. Eles não mostraram para os engenheiros brasileiros como que o Brasil estava sendo prejudicado com essa historinha aí de Operação Lava Jato. Inclusive,
Eu fiz já vários vídeos a respeito disso. Deixa eu agradecer aqui. José Benedito da Silva Silva. Léo, procuradores da Lava Jato de Curitiba pediram habeas corpus preventivos. Será quem gente envolvida nos últimos acontecimentos? Bom, eu não estou sabendo, tá? José Benedito da Silva Silva, que procuradores da Lava Jato pediram habeas corpus preventivos, mas os habeas corpus preventivos, eles só podem ser pedidos caso eles tenham um direcionamento. Por exemplo, habeas corpus preventivos no processo tal. Não é possível pedir um habeas corpus preventivo amplo, não. Até onde eu sei, né, dessa parte aí do habeas corpus. Pessoal, deixa eu, né, agradecer vocês, colocar aqui a reprise e agradecer de coração a todos que estão participando aqui nesse momento. Muito obrigado. E deixa eu lembrar vocês de uma coisa muito importante. É importante quem não se inscreveu ainda se inscrever para a gente aumentar o alcance, né? Se inscrevam aí no canal. Quem puder se inscrever, se inscreva. Isso é muito importante para a gente aumentar o alcance. Eu queria pedir para vocês marcarem o sininho para receberem a notificação. E agora sábado eu volto à noite com esse programa às 10h30 da noite. Muito obrigado. Eu encontro vocês amanhã. E lembrando, coisa muito importante, eu prometi que eu faria isso, mas eu ainda não consegui fazer. Eu prometi que eu vou fazer um vídeo para em todos os vídeos meus colocar um encerramento falando sobre o perigo relacionado à instalação de TV a cabo da NET. A NET queimou vários aparelhos meus. Eu fui perceber depois que a NET age de má fé no Brasil e não faz a instalação do supressor de surto aterrado. Então, se você estiver pensando em adquirir TV a cabo da NET, pula fora, porque ela pode queimar sua televisão. Se você tem um sistema de TV a cabo da NET, desliga o cabo HDMI da sua televisão toda vez que você perceber a possibilidade de começar uma chuva com relâmpago, porque o surto vem pelo cabo e queima a sua televisão. Se você liga seu computador diretamente no aparelho da NET, desligue quando aproximar uma chuva com relâmpago. Se já estiver chovendo com relâmpago, não chega perto, isso é muito importante. Melhor queimar a televisão do que você morrer, isso mesmo. O que eu estou querendo dizer para você nesse momento é que se você tem um sistema da NET na sua casa, na hora que começar a chuva com relâmpago, se você não tiver desligado, fique longe do cabo, porque o cabo pode matar. Por quê? Porque eles fazem um sistema de instalação sem fazer o equilíbrio de aterramento na entrada da sua casa. Eles até fazem no poste, me disseram que fazem no poste, mas na sua casa eles não fazem esse equilíbrio. Eles assumem o risco de queimar seus aparelhos. Isso é muito perigoso. Então, é uma dica que eu estou dando hoje aqui, mas eu pretendo gravar mais vídeos sobre isso. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem agora com a reprise e eu volto às 10h30 de sábado. Agora, só aquele tempinho para buscar a gravação aqui, pessoal. Agora que eu vi que eu pedi para